quando a gente faz medida em laboratório, a gente está fazendo já a medida, né? Você tem lá um paquímetro, você já faz a medida numa escala intervalar. Né? Então a gente não se dá conta disso, porque você já faz a medida. Agora, quando a gente está fazendo categorias, classificando e pontuando, essa pontuação é de natureza ordinal, porque eu não sei o quanto que. Até quando a gente está corrigindo prova, né? Por que você dá num item que vale 1,5, você dá 0,75? Por quê? O que esse 0,75 representa? O quanto que o 0,75 é diferente do 1, em termos de qualidade da resposta, que você está classificando? Então, essa atribuição de valores que a gente faz é uma atribuição de valores numa escala ordinal, que é uma escala mais arbitrária, que ela não tem a natureza de medida, porque as diferenças, elas não são iguais. A diferença do 0,75, quando eu dou uma nota no aluno, 0,75 para 1, não é a mesma de 1 para 1,25, em termos de qualificação da resposta. Então, isso não é medida, né? É para problematizar mesmo, assim. E para mostrar o quanto que a gente tem que ter cuidado quando a gente está fazendo pesquisa e ensino e vai trabalhar com o método quantitativo, os cuidados que a gente tem que ter para fazer algo com rigor e ter um resultado não enviesado. Vamos falar um pouquinho da aplicação da TCE e da modelagem Rasch. Então, vou mostrar para vocês duas pesquisas aqui que foram conduzidas. Uma tinha a questão, como evolui o entendimento sobre eletricidade ao longo de uma instrução formal? E o outro como a aprendizagem de conceitos científicos sobre eletricidade, como é a aprendizagem de conceitos científicos sobre eletricidade e uma intervenção contextual. Essa segunda aqui foi da minha tese de doutorado, tá? Então, eu tenho duas pesquisas. Nas duas, eu tive aplicação da modelagem Rasch. Então, vamos lá. A segunda, que teve a aplicação da TCE, eu achei que tinha colocado tudo em inglês. A taxonomia, ela foi... Veja, essa taxonomia de classificação das respostas, ela foi baseada em uma teoria fundamentada em princípios neo-piagetianos. Então, são todos esses autores aqui, ó, que trabalham com teorias de desenvolvimento cognitivo e complexidade hierárquica. Então, veja, eu tenho uma teoria de complexidade hierárquica. A partir dessa teoria de complexidade hierárquica, emergiu a taxonomia, o sistema categórico, que eu apliquei nas respostas dos alunos. Tá? Então, isso foi análise qualitativa. Então, eu tenho, nessa complexidade, camadas, que eu atribuo a camadas de entendimento. Então, essas camadas, elas estão relacionadas à qualidade de como as pessoas entendem os construtos. Então, eu tenho aqui a camada 1, camada 2. E dentro dessas camadas, eu tenho níveis de entendimento diferentes. Então, isso é a estrutura da taxonomia de complexidade de entendimento que foi utilizada para classificar as respostas das pessoas. Então, isso aqui parte de uma perspectiva teórica, tá? Então, a perspectiva teórica subsidiou o desenvolvimento de uma escala, de um sistema categórico e hierárquico para analisar dado empírico. Que dado empírico é esse? Respostas discursivas, tá? Então, essas respostas foram analisadas, eu apliquei um sistema de rubrica para poder classificar, esse sistema de rubrica, então, foi transformado em dado numérico. Então, as duas taxonomias foram construídas. Uma para classificar o entendimento dos estudantes sobre eletricidade e a outra para classificar o entendimento dos estudantes sobre conteúdos científicos e tecnológicos durante a intervenção. Então, o que eu queria? O que foi feito?
Então, primeiro, analisar qualitativamente a configuração do entendimento dos estudantes em cada onda de aplicação. Nas duas pesquisas, houve mais de uma onda de coleta de dados. Então, nas duas pesquisas teve uma TCE, claro, cada uma direcionada para o conteúdo que estava sendo analisado, uma o conteúdo de eletricidade, a outra o conteúdo de aprendizagem de conceitos científicos e tecnologia. Então, duas TCEs construídas, aplicadas nas respostas. A transformação dessas categorias em uma matriz de dados numéricos. Nos dois casos foi feito, né? E depois, nos dois casos, foi aplicada a modelagem Rasch para construir a escala intervalar de proficiência ou desempenho, podem chamar como quiser. E a partir dessa medida, nessas duas pesquisas, é que foram descritas as trajetórias de aprendizagem dos alunos. Além disso, também nas duas pesquisas foram avaliados os fatores que influenciaram a aprendizagem ou o desempenho dos estudantes. Então, esse foi o caminho nessas duas pesquisas. São duas pesquisas de doutorado que tiveram o mesmo caminho metodológico para responder questões diferentes. Mas vocês vão ver também que a análise foi distinta. Então, na pesquisa 1, 240 estudantes foram analisados do primeiro e do terceiro ano, que foram retirados do segundo. Foram 3 semanas de coleta, 12 tarefas e 3 testes. A pesquisa 2 foram 152 alunos, só do terceiro ano, 4 meses de coleta e muitas tarefas e 7 testes. O design é diferente. Aqui é o exemplo, né, da categorização. Desculpa estar em inglês, é porque peguei o quadro, achei que estava em português, mas estava em inglês. Agora que eu estou vendo, está em inglês. Sobre corrente elétrica. Então, aqui está a classificação, também rubrica, do mesmo jeito, como eu já mostrei anteriormente. Isso aqui foi transformado em uma matriz de dados dicotômico. Nas duas pesquisas, essa parte está muito semelhante. E aplicada a modelagem Rasch. Bom, só para vocês visualizarem mais ou menos alguns elementos da análise Rasch. A análise Rasch fornece para a gente, além das medidas aqui da dificuldade dos itens e da proficiência das pessoas, ela fornece também as curvas de cada item, se são itens dicotômicos. Ela fornece a curva que a gente chama de curva característica do item, que é uma curva logarítmica, que representa, de um lado, a probabilidade de acerto e do outro, o desempenho dos alunos, né? E aí tem várias coisas que você pode tirar desse gráfico, como a dificuldade do item, a forma como ele discrimina as pessoas de alta e baixa habilidade. Várias análises podem ser feitas, inclusive nos itens politômicos, você pode analisar a validade da existência das categorias que você está propondo. Quando você plota, isso aqui, essa de cima é de item dicotômico, essa de baixo é de item politômico. Quando você plota essa de baixo aqui, você olha a transição entre as categorias. Por exemplo, se essa curva aqui do meio estiver abaixo dessas duas, provavelmente essa categoria não existe no seu dado empírico. Então, também a gente pode usar isso aqui para poder validar teste, para ver se o teste está legal, ou para validar o sistema categórico que a gente está propondo. Será que o meu sistema categórico está capturando realmente os níveis de entendimento das pessoas, ou aquilo que eu pretendo dimensionar? Então, a gente usa os elementos da análise Rasch. Isso aqui do meio é uma coisinha que a gente gosta de usar muito. Se chama mapa de itens. Esse mapa aqui é o seguinte, no meio você tem a escala de Logit, que como não tem zero absoluto, pode ir de -5 a 2, que é o caso dessa, de -5 a 5, de -3 a 4, pode ir da onde você quiser. O importante aqui é que ela vai plotar de um lado
as pessoas e do outro os itens. Então, aqui, as pessoas que estão aqui, ó, para cima, são as pessoas de maior habilidade. Os itens que estão aqui em cima são os itens de maior dificuldade. Do mesmo jeito, as pessoas que têm abaixo são as pessoas que têm menor habilidade, os itens que estão abaixo são os itens mais fáceis. O ideal é que eu tenha uma distribuição normal de pessoas e uma distribuição normal de itens. Isso é o ideal e isso ajuda a gente a ver se o item está legal e se a minha amostra está diversificada o suficiente. Porque se eu tenho gente só de alta habilidade, o meu teste não é adequado para essas pessoas, né? E da mesma forma, se meu teste só tem itens difíceis, ou só tem itens fáceis, ou só tem itens médios, ele não está adequado para dimensionar pessoas de vários tipos de habilidade. Então, tudo isso a gente usa para poder olhar para a validade do item. Além disso, a gente pode ver através do mapa de itens se o teste está muito difícil para aquela população, ou se está muito fácil, né? Ou se está legal, se está avaliando bem. A gente pode plotar, por exemplo, esse mapa de itens para diferentes ondas de medida e olhar se os itens estão mudando de posição, porque isso é indicativo de que ela está aprendendo o conteúdo daqueles itens. Então, por exemplo, se eu tenho, no meu caso, eu tinha itens tecnológicos, científicos e híbridos. Então, teve uma movimentação, por exemplo, no primeiro ano, nos mapas de itens, dos itens científicos escolares para baixo, ficaram mais fáceis para os alunos, porque eles aprenderam mais o conteúdo desses itens. E para os itens do terceiro ano, o movimento para baixo dos itens foi da faceta tecnológica, que indica que teve maior aprendizagem desse conteúdo pelos alunos do terceiro ano. E aí eu posso fazer, isso é uma análise qualitativa que eu estou fazendo, olha só, de um resultado de uma análise quantitativa. Então, o mapa de itens pode servir como dado de segunda ordem para eu poder avaliar a aprendizagem de facetas de conhecimento, por exemplo, né? Então, é um elemento muito importante quando a gente tem a modelagem Rational, teoria de resposta ao item, que a gente pode tirar várias coisas daqui, né? A gente pode olhar para a aprendizagem, a gente pode olhar para como os itens estão ficando mais fáceis, quais itens não foram mais compreendidos, aí eu questionar assim, esse item aqui ele ficou difícil durante toda a intervenção. Então, será que o conteúdo dele foi abordado na intervenção? Não foi? Então, a gente pode olhar lá para o diário de bordo, olhar para o item, ver o que foi ensinado, o que não foi ensinado, estudar por que esse item aqui ele continuou sendo difícil. Então, assim, dá para fazer estudos de caso com mapa de itens, né? Que é uma coisa muito legal de fazer. E nos fornece aqui os parâmetros, que a gente pode, então, fazer as correlações, aplicar testes estatísticos diversos, fazer as regressões que a gente quiser. Então, esses são elementos que a modelagem dava outros mais, tá? Estou mostrando os principais, que a gente mais utiliza, tanto no processo de validação como no processo de análise. Então, voltando às pesquisas. O que aconteceu? Com a TCE, a gente avaliou o entendimento ao longo do tempo. Então, foram 2 pesquisas longitudinais, né? Então, foram aplicados vários diferentes testes, foi aplicado a TCE, analisamos os dados com a TCE, e depois de feita a análise dos dados com a TCE, as categorias serviram como dado de segunda ordem para a gente poder fazer a análise quantitativa. Então, esses dados foram transformados em uma escala intervalar, e aí a gente pôde plotar, por exemplo, trajetórias de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente pôde comparar sujeitos. Os sujeitos que que participaram das intervenções eram sujeitos do curso técnico, né, de eletrônica, química, patologia e instrumentação. Aqui, como na pesquisa 2, os dados foram coletados durante muito tempo, aqui eu tenho testes, tá vendo? Em cada semana, e eu tenho a média, e eu tenho aqui, olha, a trajetória de aprendizagem média de cada um dos cursos. Então, aqui, só que eu já posso falar
da trajetória de aprendizagem dos cursos, olhar para a diferença da trajetória de aprendizagem, avaliar o porquê, e aí eu preciso do diário de bordo para explicar o porquê dessas diferenças. Eu pude acessar, por exemplo, trajetórias de habilidade de aprendizagem com fazendo aporte a modelos de oscilação. Então, por exemplo, a segunda pesquisa, como ela tinha sete testes, ela pôde olhar para, se eu não me engano, 4 tipos de trajetória que os sujeitos apresentaram. Então, você tem a trajetória de aprendizagem ascendente, oscilatória ascendente, oscilatória descendente, você teve a trajetória de aprendizagem de engajamento cognitivo, no caso, que foi aqui, que é semelhante a um oscilador amortecido, a um oscilador forçado. Então, a gente pôde olhar para essas trajetórias a partir das medidas. Podemos testar preditores de aprendizagem, e aí numa pesquisa foi realizada a regressão múltipla, e aí eu tenho aqui ó, o ganho de aprendizagem em com cada preditor, por exemplo, a série como preditor, entendimento prévio, né, a turma, a dependência no ganho também de aprendizagem em outra dimensão. Então, isso aqui é uma equação que me fala dos preditores. Na outra pesquisa foi aplicado o teste de regressão múltipla, hierárquica, que aí leva em consideração os subfatores também, que é um outro tipo de teste que pode avaliar preditores. Verificar a evolução do entendimento. A evolução do entendimento foi feita por um teste de regressão linear, em 3 dimensões. E aí aqui eu consigo avaliar, por exemplo, qual a dimensão teve mais progresso, qual não teve, qual que é a dependência do conhecimento prévio, o que não foi dependente. Então, tudo isso pode ser avaliado através das medidas obtidas pela modelagem feita para conseguir uma escala intervalada. Isso aqui são as possibilidades, algumas delas, né? Isso aqui são só exemplos. E aí, qual que é a síntese dos resultados aqui, né? Da análise quantitativa. Na pesquisa 1, os estudantes tiveram um maior entendimento no domínio tecnológico do que no científico em geral. Mas fatores que influenciaram. Frequência de ensino, isso aí foi uma coisa interessante, porque a intervenção ela foi pensada de maneira recursiva. Então, vários conceitos foram retomados em diferentes momentos, com diferentes abordagens. Então, aqueles conceitos que foram retomados no maior número de aulas possíveis foram os conceitos mais aprendidos. E aí a gente tem um argumento bom para defender o currículo em espiral, por exemplo, né? Outra coisa que influenciou a maturidade, né? Eu já falei que, por exemplo, os alunos do primeiro ano tiveram um progresso de entendimento diferente dos alunos do terceiro ano, em termos de qualidade mesmo. E a gente explica isso, pelo menos na pesquisa realizada, porque os alunos do primeiro ano, ele era a primeira vez que eles estavam tendo contato com determinados conceitos científicos. E aí eles gastavam mais tempo estudando aqueles conceitos do que entendendo outras coisas como, por exemplo, digitalização de sinais, que é a parte tecnológica da unidade temática. E aí os alunos do terceiro ano, como já tinham mais familiaridade com conceitos como ressonância, onda eletromagnética, eles se engajaram mais para aprender o conteúdo de tecnologia. Então, a maturidade foi um fator que influenciou. Né? Isso aí leva a outras implicações do ponto de vista educacional, né? Como, por exemplo, a adequação dos materiais que a gente projeta para o público que a gente está aplicando. Né? Então, às vezes, a gente projeta um material com um objetivo, mas a depender de quem que vai estudar, eu tenho resultados diferentes. Então, um resultado da pesquisa é, para alunos que estão iniciando
o estudo, né, com conceitos mais abstratos em física, aquela intervenção ela vai ser mais produtiva para ensinar conhecimentos formais, enquanto que se a mesma intervenção aplicada para alunos que já têm uma trajetória, já têm familiaridade com aquele conteúdo, ela vai ter um outro resultado, né? Ela vai ensinar mais conceitos tecnológicos. Então, esse é um resultado interessante do ponto de vista educacional, né? Engajamento comportamental também foi um fator preditivo, e o conhecimento inicial. Aqueles alunos que tinham maior conhecimento inicial sobre um determinado conteúdo aprenderam menos sobre aquele conteúdo, né? Então, o delta foi menor. Na pesquisa 2, o entendimento do nível intermediário, o entendimento foi maior no nível intermediário de complexidade. Então, eles não alcançaram um nível maior de complexidade do entendimento, numa instrução formal, mas também saíram do nível mais básico. O engajamento cognitivo e a turma afetaram o nível de complexidade atingido, então foram preditores nesse sentido. E o engajamento escolar foi um preditor positivo, assim como a atitude para a física, que também não entrou nessa análise que eu mostrei.